Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto e eu tô aqui mais uma vez pela Borealis buscando a caçada à aurora boreal. Estamos aqui no segundo dia em Tromsø, no Ártico, no norte da Noruega, frio pra c... buscando essa aurora. Ontem a gente já teve umas cenas fantásticas, um dia memorável de aurora e hoje vamos sair de noite, são mais ou menos 5h30 da tarde, a van já tá chegando ali na frente do hotel. E a gente vai até 2, 3 horas da manhã, vendo meteorologia, vendo uma porrada de dados para poder encontrar o lugar que ela está incidindo, fora de lugares onde tem nuvem, para a gente poder fazer aquelas fotos maravilhosas. Vamos nessa! The Northern Lights happen between 90 and 150 kilometers high in the sky. So between that high up and us, there's a few things that we need to get to in order to see what's happening. Yeah? Bom, a gente está na estrada há mais ou menos 2 horas, né, em direção sul, um pouco em direção à Finlândia também. Tem nuvens do oceano em direção à Noruega, então a gente está fugindo dessas nuvens. O Gui acabou de parar o carro aqui um minuto na estrada para dar uma olhada no céu com a câmera dele, enfim, viu algumas estrelas, enfim, o céu tá abrindo aqui, tá ficando bem interessante, mas ainda não tem atividade da aurora. Continuando na estrada aqui, vambora. Alright guys, so we're gonna spend a little bit of time here. You can hop outside, meet me in the back of the minivan. Yeah, we're gonna check out the sky a little bit here. Yeah, just spend some time out. Yeah, let's do it. Bom, apesar de a gente não estar conseguindo ver nada ainda no céu, o céu está completamente preto com estrelas, o guia deu uma dica interessante aqui. Aponta a sua câmera à direção norte, porque geralmente esse arco se forma de leste para oeste, mas apontando para a direção norte. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma montanha incrível que eu queria fotografar junto com a aurora, só que ele falou, não, ela só se movimenta para sul mais tarde. Geralmente no começo dela, ela está apontando para norte, mais um arco de leste para oeste. Então a gente vai apontar a câmera para essa direção para ver se a gente consegue captar com a câmera já esse arco aparecendo, porque olho nu ainda não está aparecendo nada. Vamos lá. Bom, tá até difícil falar que a aurora começou a se movimentar no céu muito rápido. Ela fez um arco de ponta a ponta aqui. E agora eu fechei um pouco em 40 milímetros e fechei num ponto que tem uma montanha ali com um lago, porque ela está se movimentando muito naquele ponto. E ali eu estou fazendo um time-lapse para justamente ter esse movimento depois acelerado, né, na soma dessas imagens. No time-lapse eu estou colocando ele com 8 segundos, ISO 3200 f4, que é o limite da minha câmera, da minha lente, aliás, fazendo com 8 segundos uma foto a cada 10 segundos. Ou seja, ele conta 8, faz a foto, conta mais 2, faz outra foto. E vai assim, vai fazendo sucessivamente enquanto ela estiver se movimentando. Vamos dar uma olhada nesse resultado aí. To that charge in the form of a photon. A photon is what we perceive as being color or light. Eu acabei de fazer uma foto de 30 segundos aqui de exposição com ISO em 3200. Resolvi perder 2 pontos de luz no ISO, ou seja, 3200, 1600, 800 e subir 2 pontos na velocidade, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para deixar o mar ainda mais zerado aqui. 30 segundos de exposição, 2 minutos, esse tipo de coisa para a aurora é arriscado porque ela se movimenta muito no céu e você acaba perdendo esse movimento. Mas como ela não está muito sambante aqui, ela está meio paradona, então eu estou fazendo essas experiências com uma exposição super longa para ver o resultado. Aproveitar que aqui atrás também tem uma montanha lindíssima, cheia de neve e com muita estrela, e também vou fazer umas fotos viradas para ela, contra a aurora, porque ela está virada para cá, e aqui atrás de mim está essa montanha. Aí vou usar a configuração mais normal de astrofotografia, 30 segundos para 17 milímetros, enfim, 29 seria meu limite segundo a regra dos 500, que você já sabe usar, né? Vamos ver como é que a gente pega essas estrelas com essa montanha, que também está maravilhosa. Vamos lá.
O Gui avisou ali agora pra gente ficar prestando atenção na câmera, porque a maré tá subindo, minha câmera tá bem na beira aqui desse lago, que é mar aqui na verdade, né? Não é lago, é um braço de mar aqui do fiord. Daqui a pouco ela já tá atingindo aqui, o tripé pode até acabar levando, então a gente não pode dar muito mole também.